Muito bem. Então, como eu ia dizendo, o nosso material ele está disponibilizado já no Classroom. Desde hoje pela manhã eu deixei disponibilizado para quem gosta de imprimir, né? Eu não gosto muito de imprimir, gente, porque eu tenho uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Então, eu gosto de ler mesmo na tela. Eu aprendi a ler PDFs, e-books, porque eu gosto de economizar papel. Quando eu imprimo uma folha e ela dá errado, eu uso logo como rascunho. Já peguei esse hábito desde que eu me formei. Logo depois que eu me formei, eu peguei esse hábito. Então, mas tem gente que gosta de imprimir, né? Eu lembro dos meus colegas de mestrado que imprimiam tudo, levavam uma calhamaça de coisa e eu só levava mesmo a minha garrafa d'água. Nunca gostei de acompanhar a aula com notebook. Tem gente que acompanha a aula com notebook, né? Anotando tudo. Eu não sei fazer isso. Eu levo um caderninho pequeno e vou anotando só aquilo que eu acho que eu devo procurar depois. Eu tenho a memória muito boa para assimilar as coisas que me interessam. Gente, então é isso. Vamos começar nossa aula deste dia 7 de maio, né, prenúncio do Dia das Mães. Está chegando aí o Dia das Mães. E hoje nós iremos falar sobre revelia. Talvez seja uma das aulas mais objetivas que nós já tivemos, porque a revelia é um instituto muito objetivo também. Raríssimas são as situações em que a revelia ela vai subjetivizar a situação. E, em virtude disso, nós vamos abrir os nossos códigos a partir do artigo 344, para conhecer um pouco do fenômeno processual denominado revelia. Esse material que eu trouxe para vocês é um material mais para fins de orientação. Ele não vai ajudar muito vocês a entender exatamente o que é uma revelia, quais são as suas consequências, o que é que acarreta em ocorrendo a revelia. Enfim, vamos aproveitar esse material como um norte mesmo, como um material para fins de orientação da aula desta sexta-feira. A primeira coisa que a gente deve fazer, gente, é conceituar a revelia. Houve um tempo, né, eu leciono processo civil desde o ano de 2010. Então, eu lecionei durante 5 anos da minha vida com o Código Antigo, Código Revogado. E o Código Revogado ele tinha uma celeuma no que diz respeito ao conceito de revelia. Isso porque o Código Revogado entendia que revelia era o ato de não contestar. Quando você não contesta, você é revel. Só que eu já conversei com vocês em outras aulas, especialmente nas aulas sobre resposta do réu, em que no velho código a contestação ela não concentrava todos os esforços defensivos. Nós tínhamos uma fragmentação defensiva. Então nós sempre dizíamos, olha, nós temos que conceituar a revelia não do ponto de vista legal, mas do ponto de vista jurídico. E juridicamente falando, revelia não é não contestar, é não se defender. Só que aí veio o Código de Processo Civil de 2015 e resolveu esse imbróglio. Fulminou essa celeuma. E por quê? Porque agora tudo o que for matéria defensiva se concentra na contestação. Então, se eu disser que revelia é o ato de não contestar, é a consequência pela não contestação, eu vou estar correto. E por quê? Porque tudo que é matéria defensiva, após a entrada em vigor do CPC atual, vai se concentrar no código, na contestação, segundo o Código de Processo Civil vigente. Então, o que seria revelia? Revelia é um fenômeno processual que ocorre quando o réu, sendo instado a oferecer a sua defesa, ele não faz, não oferece. Ou pode vir a oferecer, porém, intempestivamente, fora do prazo dos 15 dias
estabelecido pelo artigo 335 do Código de Processo Civil. Então, o que é revelia? Revelia é o fenômeno causado pela não contestação ou pela contestação intempestiva. Contestação oferecida fora do prazo. Tanto faz você não contestar, como contestar de forma extemporânea, de forma intempestiva. A consequência processual será idêntica, resultante na ocorrência do fenômeno da revelia, estabelecido pelo artigo 344 do Código de Processo Civil. Pois não, João? Essa intempestividade que tem aí, de forma intempestiva, é quando ele ultrapassa o prazo, passou dos 15 dias, a contestação dele é chamada intempestiva. Isso. Qualquer medida processual que for procedida fora do prazo, ela é considerada intempestiva. Então, a expressão intempestiva significa isso. Mas aí não é mais, aí deixa de ser a revel, né? Deixa de ser revelia. Tanto faz você não contestar, como contestar fora do prazo. A consequência é a mesma, os impactos são os mesmos. Você incorre na revelia e, possivelmente, você também vai incorrer nos seus efeitos. Então, aquele que é instado a exercer o seu direito de defesa, porém, mantém-se inerte ou oferece intempestivamente a defesa, passa a ser considerado revel. É chamado de revel. A primeira informação que eu trago para vocês, mais contundentemente, é a seguinte: revelia é uma incidência processual direcionada à pessoa do réu. Portanto, quando vocês estiverem ali nos arredores da faculdade, ali próximo à lanchonete, onde vocês gostam de ficar ali para lanchar, e chegar um aluno dizendo: olha, o autor da ação tal incorreu em revelia, vocês saiam de perto. Não se aproxime. Ou então, se um aluno da sala de vocês disser que o autor incorreu em revelia, pelo amor de Deus, não deixem ele comentar o meu nome por perto. Que a revelia é um fenômeno que atinge a pessoa do réu. É o réu que não se defendeu. É o réu que se defendeu de forma intempestiva, que pode incorrer na revelia e possivelmente nos seus efeitos. Tudo bem? Então, quando alguém perguntar o que é revelia, revelia acontece quando, instado a se defender, o réu não oferece contestação ou apresenta a sua defesa, porém de forma extemporânea, porém de forma intempestiva, fora do prazo. Que prazo é esse? O prazo regular de 15 dias, que pode ser de 5, a depender das situações, pode ser de 20, a depender das situações, pode ser de 30. Nós vimos na aula sobre resposta que esses prazos defensivos, eles variam em decorrência de situações peculiares. Por exemplo, quando o réu é a fazenda pública, esse prazo é dobrado. 30 dias, ao invés de 15. Então, a fazenda pública, oferecendo no 31º dia sua defesa, é revel. Por quê? Porque incorreria na intempestividade que resultaria na ocorrência da revelia. Então, não fiquem presos ao prazo de 15 dias. 15 dias é o prazo regular, é o prazo da regra. Mas essa regra sofre exceções. Então, sempre que o réu for chamado a oferecer defesa e não fizer, é revel.
sempre que o réu for chamado a oferecer defesa e fizer pós-tempore, ou seja, após o prazo, é revel também. Tudo ótimo? Eu costumo dizer que a revelia, ela não traz tantos problemas assim. A revelia, ela não traz tantos problemas assim. Pode-se dizer, inclusive, que a revelia nem é nada assim tão sério. Porque você pensa o seguinte, olha, eita, o réu não se defendeu. Então, isso significa que o autor ganhou a ação. A nossa primeira impressão pode ser essa. Se o réu foi instado a se defender e não fez, então o autor agora ficou com a faca e o queijo na mão para ganhar a ação. Nosso primeiro raciocínio seria esse. Só que a revelia não causa um estrago tão grande assim. Mas os seus efeitos, esses sim, causam o estrago. Então, o problema não é a revelia. O problema é porque a revelia carrega consigo 3 efeitos. E esses efeitos podem ocasionar prejuízos processuais à pessoa do revel. E nós vamos conhecer em que circunstâncias esses efeitos poderiam incidir. Em quais circunstâncias esses efeitos poderiam vir a marcar o processo, trazendo considerações prejudiciais à atuação defensiva do revel no processo. Então, o que vai realmente causar complexidades não é a revelia, mas sim os seus efeitos. Então, o problema se concentra nos 3 efeitos que a revelia proporciona. Quem estudou esse tema antes da aula, eu tinha esse hábito de estudar o tema antes da aula. Então, quando eu ia para a aula, eu já ia com o tema da aula estudado. Quando eu era aluno, eu tinha esse hábito. Mas eu sei que nem todo mundo é assim, então eu vou usar o se. Se você estudou esse tema antes da aula de hoje, você vai perceber que a doutrina, quase que massivamente, vai dizer que os efeitos da revelia são 2 e não 3. Aí você vai perguntar, professor, por que é que o senhor fez isso com a gente? Colocou 3 ao invés de 2? Se a própria doutrina diz que são 2? Porque eu, Delmiro, entendo que são 3. Não adianta eu entender uma coisa e não tentar, pelo menos, convencer vocês de que eu estou certo. Eu posso, pelo menos, tentar convencer vocês de que o meu raciocínio está correto, de que ao invés de 2 ou de 2 efeitos da revelia, nós temos 3 efeitos da revelia. E eu vou falar sobre esses 3 efeitos para vocês a partir de agora. Prestem atenção, porque aqui é onde está toda a massa da discussão relacionada com o Instituto da Revelia. Todo o desiderato cognitivo acerca da revelia vai estar concentrado no estudo sobre esses 3 efeitos que nós passamos a analisar a partir de agora. Começando pelo mais gravoso desses efeitos, que é a confissão ficta. Professor, o que é confissão ficta? Eu já havia citado essa expressão para vocês na nossa última aula. Inclusive, João perguntou, professor, então é aquele quem cala consente. Basicamente é isso.
Nós fizemos uma abordagem sobre isso na nossa aula de sexta-feira passada. Então, se você foi instado a se defender e não se defendeu, fica parecendo que você não tem argumentos suficientes para desfazer aquilo que faticamente foi exposto pela parte oposta, que no caso é o autor. Se o réu ele é chamado a trazer considerações defensivas e não o faz, então possivelmente, na perspectiva de uma presunção iure instantum, é de que aquilo que foi dito pelo autor seria considerado verídico. Teria um ar de verossimilhança. A confissão ficta, escancaradamente discriminada no artigo 344, caput, do Código de Processo Civil, diz que aquele que for convocado para exercer o seu direito de contestação, aquele que foi chamado para oferecer a sua defesa técnica e não o fez, o seu silêncio, ele importa numa espécie de confissão. É como se ele estivesse deliberadamente aceitando as imputações que são feitas pela parte contrária, pela parte adversa. E por que ela é ficta? Porque é fictícia. Eu não estou efetivamente concordando, eu não estou aceitando, mas o meu silêncio gera essa presunção. Gera uma presunção. Então, esses dias minha esposa estava me contando uma história aí de uma pessoa, né, que veio nas redes sociais explicar porque o casamento dela tinha acabado. Só, meu casamento acabou porque o meu marido se envolveu com uma pessoa de nome tal. E aí a suposta amante do marido veio lá e disse, olha, eu quero que você conte a verdade, porque se você não contar, eu conto. E aí ela disse, eu vou me pronunciar. A esposa, né, a que estava se divorciando, disse, não, eu vou me pronunciar. E aí eu fiquei curioso, né, perguntei à minha esposa, e aí, ela se pronunciou? Ela disse, ainda não. Então pronto, eu começo a duvidar da história dela. Porque quando você fala uma coisa e a outra parte não retruca, então nós lançamos um ar presuntivo de que aquilo teria um fundo de verdade. Mas quando a parte retruca, e retruca com argumentos, com sugestões defensivas, aí nós começamos a questionar aquela primeira fala. Olha, tem uma coisa que me incomoda muito nos dias de hoje, sabe o que é, gente? É a história do eu fui mal interpretado. Vocês se incomodam com isso porque eu me incomodo de maneira exorbitante. O cara olha, por exemplo, né, essa semana o nosso presidente ele disse que o exército sabe que existe uma guerra bacteriológica, radiológica, e aí ele disse, basta vocês pensarem aí qual foi o país que mais cresceu na pandemia. Então, ele acha que o povo é tão estúpido, né, quanto ele, porque, me perdoe, gente, o espaço para dizer, mas nós estamos num tempo em que a estupidez vem ganhando, assim, de goleada, né?
Quando ele diz esse país que criou supostamente o vírus é o país que mais cresceu, está na cara que é a China. Ninguém é ingênuo. Aí depois ele diz, não, eu fui mal interpretado. A imprensa me interpretou equivocadamente. Eu me incomodo muito com isso, sabe por quê? Porque argumento se derruba com argumento e não com falácia. E olha que eu já fiz muita contestação falaciosa. Você quer mesmo que eu coloque isso na sua defesa? Quero, porque é a verdade. Pois tá bom. Se prepare. Vem chumbo grosso por aí. Argumento você derruba com argumento. Então, aquele réu instado a se defender, que não se defende, ele confessa com o seu silêncio de que os fatos articulados pelo autor teriam um caráter de veracidade. Teriam um caráter de verossimilhança. São verdadeiros, pelo menos por presunção. Presumo que é verdade porque a outra parte não disse nada a respeito. Não ousou refutar. Não trouxe qualquer divergência, qualquer discordância que pusesse em xeque a verdade daquela fala. A primeira, ou o primeiro efeito da revelia, ele é muito grave, porque ele faz com que o réu passe a ser quase que um confesso. Ele só não é totalmente confesso porque essa confissão é derivada de uma presunção. Eu não tenho certeza que os fatos alegados pelo autor são verdadeiros, mas eu presumo que sejam, por conta do silêncio do réu. Tudo bem? O primeiro efeito é a confissão ficta. Esse efeito, para derrubar ele, é muito complicado. O réu vai precisar de uma defesa muito sedimentada para derrubar, para fulminar a existência do efeito da confissão ficta. Por isso, geralmente, quando nós dizemos que alguém é réu, nós dizemos também que ele é confesso. Mas eu falei geralmente. Eu não disse sempre. Porque nós vamos ter estratégias, mecanismos que vão oportunizar o desfazimento desse efeito. Tudo bem? Daqui a pouco eu falo sobre isso. O segundo efeito da revelia é a inocorrência de intimação para o réu. Vamos imaginar o processo naquele formato de pirâmide. Imaginemos uma relação jurídico-processual no modelo piramidal, um modelo que rege a sistemática da praticidade processual. O autor está pedindo ao juiz, o juiz cita o réu fechando a pirâmide. Imagine que o autor pediu ao juiz, o juiz chamou o réu e o réu não disse nada. O que é que isso representa dentro da figura? Que o réu não quer diálogo com o juiz. Ele não quer manter uma relação direta, um canal aberto. Por quê? Porque o magistrado o chamou para a conversa e ele teria silenciado. Ele teria se comportado de uma forma que fez com que o magistrado entendesse que o seu diálogo vai ser unicamente com o autor. Por quê? Porque a outra parte fechou o canal. Repeliu qualquer possibilidade da manutenção de uma conversa entre juiz e réu.
E em razão disso, o segundo efeito se traduz na inocorrência de intimações direcionadas à pessoa do revel. Como é que as intimações vão ocorrer, então, professor? Vão ocorrer em publicações feitas no diário, em órgãos oficiais, em diários mantidos pela justiça. Se o revel tiver, num dia de coincidência, de ler o diário, ele vai tomar conhecimento. Mas, do contrário, não. Por quê? Porque ele não vai ser intimado pessoalmente, já que ele quebrou essa interlocução direta com a figura do Estado juiz. Professor, esse efeito, ele tem como ser minimizado? Ele tem como ser, de alguma forma, relativizado? Tem. Tem, mas para isso, o réu vai precisar efetivamente atuar no processo, eu explico daqui a pouco. Então, eu tenho o primeiro efeito, que é a confissão ficta, que seria o reconhecimento por presunção de que os fatos, aliás, levantados pelo autor seriam verdadeiros. Nós temos a inocorrência de uma intimação em relação à pessoa do revel. Essas intimações ocorreriam em diários, em órgãos oficiais, mas não de maneira pessoal em relação ao revel. A maioria dos doutrinadores, eu não sou um doutrinador, viu, gente? Não sou mesmo, mas a maioria dos doutrinadores entende que os efeitos da revelia são esses dois, só. No entanto, eu, de maneira muito ousada, não estou sozinho nessa, claro, mas eu defendo com muito vigor e pretendo, quem sabe um dia, defender isso com mais vigor ainda, de que nós temos um terceiro efeito da revelia, que vai estar previsto lá no artigo 355, inciso 2 do CPC. No Velho Código, ele era chamado de julgamento antecipado da lide. O Velho Código se referia a ele como julgamento antecipado da lide. O Código atual o denomina de julgamento antecipado do mérito. O artigo 355, inciso 2, nos ensina que, em havendo a revelia, o juiz pode antecipar o julgamento do feito, analisando o mérito da causa. Então, veja. O autor ofereceu a petição inicial, o juiz citou o réu, possivelmente para uma audiência de mediação, conciliação. As partes não chegaram a um denominador comum, não houve consenso entre elas. O réu sai da audiência com o prazo para oferecer contestação, mas não ofereceu. O resultado disso é a revelia, porque ele tinha a obrigação de contestar e não o fez. É revel a partir de agora. O que é que o juiz pode fazer? O juiz pode desenvolver o restante do processo, mas se o juiz entender pertinente, ele já pode sentenciar. Tão logo seja reconhecida a revelia, o magistrado já poderia suprimir todos os outros atos e partir direto para a prolação da sentença. Daí nós nos referirmos a esse incidente
chamando-o de julgamento antecipado do mérito. A expressão é antecipado, porque ele puxou. Mas essa antecipação, ela só ocorre após os 15 dias, né? Porque só é revel aquele que não contestou. Dentro dos 15 dias, ele não tem como ser revel ainda, porque ele pode contestar dentro dos 15 dias. Pode ir no último minuto do segundo tempo, ele pode contestar. Pode. Se ele fizer dentro do prazo... Professor. Pois não. Se for julgada a revelia, isso é oficializado em diário oficial ou em sentença mesmo? Não entendi o finalzinho da pergunta. Eu estou dizendo, se for sentenciada a revelia, o réu, ele receberá no diário oficial como é que se diz? O resultado ou por sentença mesmo? Eu vou responder a você já já. Tá bom? Daqui a pouquinho. Beleza. Então, o nome ele é muito sugestivo. Nós estamos diante de uma situação em que o juiz vai antecipar algo, João, que só seria resolvido lá na frente, quando ele fosse proferir a sentença. Então, depois da defesa, nós ainda teríamos a réplica, a audiência de instrução, as alegações finais. O juiz fulminou tudo isso e já partiu direto para a sentença. Pois não. Mas ele fulmina isso aí porque não vai ter nem réplica, não vai ter mais nada, né? Correu a revelia, isso aí morre. Não é que isso seja obrigatoriamente fulminável. Isso vai depender das circunstâncias do caso concreto. Tá bom? Mas uma das possibilidades, não é que isso vá ser, gente, sempre, mas uma das possibilidades decorrentes da revelia é que o juiz possa vir a antecipar o momento do julgamento. Aquilo que só seria resolvido mais adiante, depois de todo um trâmite, o juiz resolveu antecipar. Por quê? Porque ele entende que a revelia dá esse suporte para que ele profira uma sentença de mérito. Tudo bem? Os doutrinadores entendem que isso não é um efeito da revelia. E por que eles entendem isso? Porque não é a única causa ensejadora do julgamento antecipado do mérito. O inciso 1 do artigo 355, por exemplo, não tem nada a ver com revelia. Mas isso não é argumento para eliminar o fato de que isso, a ocorrência do julgamento antecipado do mérito, é sim um efeito. Traz sim uma ocorrência processual. Elimina, gente, situações que poderiam maximizar a fala do réu. E aí você me pergunta, professor, tem como minimizar esse efeito? Tem, eu falo sobre isso também já já. Então, nós temos 3 efeitos incidentes em razão da revelia: confissão ficta, inocorrência da intimação ao revel, julgamento antecipado do mérito. Uma vez ocorrida a revelia, nós vamos nos deparar com a realidade resultante desses 3 efeitos. Lembrando que, vamos logo deixar os pingos nos is. O terceiro efeito, ele só vai existir
se existir o primeiro. O terceiro efeito, ele é dependente do primeiro efeito. Se o réu for revel, mas a confissão ficta não for decretada, o juiz não pode antecipar o julgamento do mérito. E quem diz isso é o próprio artigo 355, inciso 2, do Código de Processo Civil. Então, nesse caso, nós temos uma relação de dependência entre os próprios efeitos. Então, o efeito terceiro, ele só teria uma incidência, ele só se enfatizaria se nós tivéssemos a ocorrência do primeiro efeito. O artigo 355 diz assim, ó: o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando, inciso 2, o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344. Qual é o efeito previsto no artigo 344? É a confissão ficta. Tem de ocorrer o efeito da confissão ficta. E aí ele desfecha dizendo: e não houver requerimento de prova nos termos do artigo 349. Beleza? Todos os efeitos são passíveis de uma amortização. Nós podemos minimizar os impactos desses efeitos. Para isso, a defesa precisa trabalhar. Para isso, a defesa técnica precisa entrar em ação. Vamos, então, conhecer como funciona a minimização dos efeitos da revelia. Eu gosto de chamar minimização. A doutrina gosta de chamar relativização. É uma questão sinônima, viu, gente? Fiquem à vontade. É uma questão de sinônimos. Então, não se apoquentem com relação a isso. Vamos lá. Vamos entender, portanto, então, a questão da minimização, começando com a minimização da confissão ficta. A confissão ficta, segundo as hipóteses do artigo 345, podem ser minimizadas em 4 situações, em 4 perspectivas. E aí eu quero que vocês prestem atenção, porque, gente, ó, quem não assistir a essa aula, lendo somente o código, não vai aprender. Porque o código, ele meio que faz uma pegadinha conosco, já no inciso 1 do artigo 345. Então, o legislador diz: não incidirá os efeitos, está aqui o artigo 345, ó. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344 se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Em havendo uma pluralidade de réus, um dos réus contestando, segundo o código, segundo o que diz o código, se um deles contestar, os outros não serão considerados confessos. Presumidamente confessos. Só que se você se apegar a isso aí que a lei diz, você vai, vou usar a expressão de um professor que eu tive no ensino fundamental, você vai se bombardear. Em 1994, eu vivi uma fase muito difícil, né, da minha vida.
eu entrei num estágio muito forte de rebeldia, e eu sempre fui um aluno muito bom, um aluno nota 11, né? E de repente, rapaz, eu não dava mais atenção a nada, e de vez em quando esse professor colocava na minha prova: colega, estude no sentido de melhorar. Do contrário, você vai se bombardear. E terminou que eu me bombardeei mesmo, que eu fui expulso, né? Em 96 eu fui expulso. Então, se você seguir só a letra da lei, você pensa o seguinte: se nós tivermos uma pluralidade de réus e um deles contestar, os outros nem precisam contestar. Porque só um contestando resolve. Afasta o problema da revelia. Verdade, professor? Falso. Falso. Prestem atenção no chat. Imagine que A promove uma ação contra B, contra C e contra D. Então, nós temos vários réus na mesma demanda. Quando nós temos vários réus na mesma demanda, nós dizemos que nós temos quem lembra? Nós temos vários réus. O litisconsórcio. Perfeito. Nós temos um litisconsórcio passivo. Nós temos um litisconsórcio passivo. Então, imagine que A promoveu uma ação contra B, C e D. Imagine que B, ok, ofereceu sua defesa. C, ok, também ofereceu sua defesa. D, não ofereceu defesa. Nós temos 3 réus, 2 deles ofereceram defesa, um deles não ofereceu defesa. Ah, mas não tem problema nenhum para D. Por quê? Porque o código diz que a defesa de um aos outros aproveita. O código diz que não ocorrerá o efeito da confissão ficta, bastando apenas que um dos corréus conteste. É o que diz a letra fria da lei. Basta haver a contestação de um, que os outros estão abonados. Se o autor alegar a revelia de D. Não, no caso não é o autor que alega, né? O juiz é quem deve reconhecer. O juiz pode reconhecer que D foi revel. Indiscutivelmente, o juiz vai reconhecer que D é revel. Então, o litisconsórcio não resolve. Porque aqui nós não estamos falando de revelia, mas sim do efeito. Certo? Então, a primeira coisa, João, é que o fato de você não contestar já torna você revel. Nós vamos saber agora se o fato de os nossos outros litisconsortes terem contestado vão minimizar, aliás, vai minimizar, vai relativizar o efeito da confissão ficta. Então, nós não estamos mais aqui discutindo se é revel ou não, já é revel e pronto. Nós vamos saber se o efeito da confissão ficta vai incidir ou não. Segundo o código, não incide. O código diz o quê? Não ocorrerá o efeito do artigo 344 se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar. Então, olha, temos 2 que contestaram, B e C. Então, D está, tecnicamente, segundo a letra fria da lei, salvo. Mas isso não é verdade. Sabe por quê? Porque, ao se referir a essa pluralidade de réus, o código
não explicou exatamente de que tipo de litisconsórcio ele estava falando. Porque o que vai realmente eliminar o efeito é a ocorrência de um litisconsórcio passivo unitário, em que algum dos réus conteste. O código trouxe esse nome aí, unitário. Lendo o código, você consegue decifrar isso? Não. Professor, me explica aí para eu entender bem direitinho por que é preciso que o litisconsórcio seja unitário. Eu explico agora. Eu vou desenhar de novo. Imagine que A promoveu uma ação contra B, contra C e contra D. Agora, preste atenção. Imagine que os fatos alegados por A contra B sejam referentes a um dano moral. Os fatos que A alegou contra B, dano moral. Os fatos que A alegou contra C é em relação a uma obrigação de fazer. Os fatos alegados contra D é em relação a um dano material. Deixa eu perguntar a vocês. Vocês já sabem que B e C ofereceram contestação. Já sabem que D não ofereceu contestação, no nosso exemplo. Pergunto a vocês. As defesas de B e C vão servir para os fatos que foram imputados a D? Por isso, não é qualquer tipo de litisconsórcio. Só seria albergado por essa situação o litisconsorte que fosse demandado pela mesma causa de pedir e pelo mesmo pedido. Isso não é lógico? Isso é lógico. Se o autor alegar contra mim uma situação relativa a repolho e o outro responde com coentro, não resolveu meu problema. Então, não é qualquer tipo de pluralidade de réus, havendo contestação de algum, que afasta o efeito da confissão ficta. Então, vamos refazer. Por exemplo, eu estou vendo Kátia aí com o seu código aberto. Vamos refazer o inciso. Então, em havendo pluralidade de réus, aí entre parênteses, litisconsórcio passivo unitário, onde os corréus respondem pela mesma causa de pedir, pelo mesmo pedido, algum deles contestará a ação. Aí faz todo sentido. Porque se o pedido contra B fosse de dano material, por exemplo, essa contestação serviria para D. Aí sim, D teria a impactação da confissão ficta minimizada pela ocorrência desse efeito. Tudo certo, gente? Tudo jóia? Então, essa é a primeira hipótese capaz de amortizar o efeito da confissão ficta. Havendo litisconsórcio passivo unitário, algum dos corréus contestar a ação. Aí sim. Inciso 2. Se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Nós já tínhamos conversado sobre isso na última sexta-feira, dizendo
que os direitos indisponíveis não acarretam confissão, não induzem confissão. Não há que se falar em confissão pela não responsiva a um questionamento ligado a direito indisponível. E por quê? Porque o nome é muito sugestivo. Direito indisponível é aquele direito que, mesmo que você quisesse, você não poderia abrir mão dele. Você não poderia renunciar ao seu alcance. São direitos inconfessáveis. Não admitem confissão. Os chamados direitos indisponíveis, que estão, em sua grande massa, concentrados no artigo 5º e nos seus 78 incisos da nossa Constituição Federal. Direitos indisponíveis vão estar permeando aquelas situações que estão estabelecidas no artigo 5º e nos seus incisos. Então, se o direito for indisponível, mesmo que o réu não tenha oferecido contestação, não há que se falar em confissão ficta. Por quê? Porque direitos indisponíveis, são inconfessáveis. Inciso 3. Se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Até porque, gente, já imaginou como é que eu vou me defender corretamente se os documentos que deveriam acompanhar a inicial não a acompanham? É como se alguém dissesse, olha, eu estou mandando um e-mail para você, Fagner, para você responder. As afirmações estão em anexo. E aí você abriu o e-mail, não tem anexo nenhum. Como é que você vai responder se não vê anexo? Eu não posso ser considerado confesso se a petição inicial está desprovida de algo que é indispensável. Então, quem está em falta, na verdade, é a inicial. Quem precisa ser regularizada primeiro é a petição inicial. Então, não vai se falar em confissão ficta se a inicial está desacompanhada de instrumento que a lei entende como necessário à propositura do ato. Perdão. Inciso 4. Gosto muito desse inciso. Também não vai haver confissão ficta se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis, ou seja, forem mentirosas. Como é que eu vou confessar em cima de algo que não tem como ser presumido verdadeiro? A presunção da verdade precisa ser firmada em cima de um critério de verdade. Precisa ser firmado nesse sentido. Vamos lá. Imagine que o réu, o autor, em sua defesa, em sua inicial, disse que comprou um bem na loja tal, na pandemia de 2019. A não ser que ela estivesse na Itália. Porque a pandemia só chegou para a gente em março de 2020.
1 ano e 2 meses que nós estamos assim, ó, nessa pancada. Parece um cenário apocalíptico. E tem gente aí, viu? Ó, na praia, na balada. Eu moro num bairro aqui um pouco isolado aqui de Patos, então aqui é tranquilo o meu bairro, mas eu vou andando ali perto da minha sogra, é o povo na calçada, bebendo, fazendo churrasco. Mas esse povo não tá na pandemia, não, porque eu tô morrendo de medo de as pessoas morrerem. Por aqui não é muito diferente, não. Principalmente na zona rural. Não. Isso é no Brasil todo, viu? É. No Brasil todo. Em Patos, hoje morreu um baterista. Eu acho que eu até toquei com ele. Em algum momento da minha vida, né? Houve um tempo que eu tocava a Devânia, eu tocava avulsamente, assim, e eu nesse tempo eu tinha um problema com álcool, e eu não lembro com quem eu toquei muito assim, não. Tocava. Eu acho que eu toquei com ele, ele morreu hoje. Eu sou mais velho do que ele, 2 anos, eu acho. 38 anos. Morreu outro, um conhecido nosso também, 35 anos, empresário aqui de Patos. E as pessoas estão aí, ó. Então, imagine que o autor diga na inicial, eu comprei durante a pandemia de 2019. Essa informação, ela é absolutamente o quê? Inverídica para a nossa realidade. Em novembro de 2019, a pandemia da Covid-19 era uma realidade para China, Itália e alguns outros países da Europa. Mas para nós, o primeiro caso notificado é em fevereiro, no Brasil. É em fevereiro. Essa informação, ela é absolutamente inverídica. Então, mesmo que o réu não trouxesse uma contra-argumentação, ela por si só se desmente. Ela por si só se desmente. Então, por exemplo, né, o Uruguai, né, um país muito simpático. O Uruguai é um país pequeno, né, tamanho da Paraíba, talvez. É um país muito simpático, e os uruguaios mais antigos, né, os mais... Sou fanático por um escritor uruguaio, Eduardo Galeano. Eu gosto demais dos livros dele. Assim, eu queria muito estudar mais a vida de Eduardo Galeano. E Eduardo Galeano defendia que o Uruguai é tetracampeão mundial. E não bi. Ele disse que o Uruguai foi campeão mundial em 24 e 28. Que era o torneio de futebol das Olimpíadas. Só que a Copa do Mundo só começou em 30. Então não tem como o Uruguai ser campeão do mundo em 24 e 28. Essa informação, faticamente falando, ela é absolutamente inverídica. É aquele tipo de informação que você lê e diz, não, isso aqui por ele mesmo, isso aqui se esvai. A informação, ela mesma. Por si só é mentirosa. Por si só, ela é mentirosa. É como aquele pastor, né, professor, que vendia terreno no céu, feijão que curava Covid. Pois é, né? Isso aí... é um charlatão. Isso daí é muito mais, né? Isso daí, como o João falou, isso daí já passa da simples ilação. Isso daí já é má fé mesmo. Aí já é má fé mesmo. Gente, eu tinha umas reservas assim. Olha, eu não sei se vocês pensam assim. Talvez o pessoal aí do Vale do Pajeú pense assim. Por quê? Porque vocês têm uma coisa muito importante, muito relevante em relação a nós, paraibanos. Que é o fato de que vocês valorizam muitas coisas de vocês. Isso é bom, muito, muito importante. Mas de vez em quando aqui eu vejo os meus alunos dizendo, olha,
o doutrinador fulano de tal, eu fui para um congresso com ele, não sei o quê. Ele falou alguma coisa diferente do que eu falo? Não, professor, ele falou igualzinho ao senhor fala. E você vai fazer o que lá? É engraçado isso. Porque eu fui uma vez assistir uma conferência do ministro do STJ e ele disse, eu fui com uma colega, né? Uma colega ela me convidou, eu fui com ela. E ela sabe que eu sou muito cri-cri, né, para essas coisas. Eu não fico bajulando, ministro do STJ, não sei o quê. Aí ele disse, a Constituição de 1998, eu digo, opa, na próxima eu vou embora. O ministro do STJ não pode errar o ano da Constituição, ele é ministro do STJ. Eu até posso errar, porque eu sou um réis mortal. Agora, o ministro do STJ tem que saber que a Constituição é de 88. Aí passou uns 10 minutos, ele disse, o Código Civil de 2003, eu me levantei. Agora não tem mal o que fazer. Já era. Então, são informações que, por elas próprias, se desmentem. E existem outras formas de se contrapor, quando as próprias informações estiverem em contradição com a própria prova dos autos. Certa vez eu fui contestar uma ação, né, em que a pessoa disse, o autor sempre pagou suas contas em dia, aí juntou um monte de fatura, ele pagando em atraso. Não, então, essa informação aqui não é verdadeira. E pagar em dia é pagar em dia. Eu tenho o marido da minha tia, que mora em Itabira, ele tem um hábito, ele recebe a conta, no mesmo dia ele paga. Eu digo, meu amigo, meu sonho é fazer isso um dia, viu? É o meu projeto de vida é fazer isso. Ainda não consegui, não. Eu vou colocando os boletos ali pertinho do último dia. Às vezes até passam. O autor disse que o seu constituinte pagava todas as contas em dia, mas as provas que ele mesmo juntou diziam o contrário. Uma vez eu discuti com uma cobrança que eu recebi, acaba que para mim, não é porque não pode atrasar. Eu digo, pode atrasar. Não pode, porque se tem juros e multa, porque pode atrasar. Pois é. Se tem juros e multa, eu não devo atrasar. Agora, se tem juros e multa, é porque eu posso atrasar. Não devo. Agora, poder pode. É verdade. Fagner, respondendo sua pergunta, eu estou escrevendo, certo? Eu estou escrevendo. Eu só não estou com muita pressa assim para terminar, mas eu estou escrevendo. Estou escrevendo um ECA comentado, Estatuto da Criança e do Adolescente comentado, do ponto de vista jurídico-social. Estou escrevendo eu e meu irmão é assistente social e já foi durante muitos anos, ele já trabalhou durante muitos anos com criança e adolescente. E nós estamos escrevendo, eu escrevo a parte jurídica e ele a parte sociológica. Mas eu acho que ano que vem, se a pandemia deixar, eu publico. Este ano, eu publico meu livro sobre competência internacional. Este ano. Já está escrito, né? E o livro sobre processo civil, que é um manual de processo civil, esse eu não estou com muita pressa. Isso eu vou deixar para depois. Beleza. Fazer lançamento aqui na FVP? Sem dúvida, indiscutivelmente. Com certeza. Ao som de Adevane Banda. Adevane já está convidado. Olha, Adevane, você e Adriano. Daniel também vai fazer uma participação, inclusive, nesse dia. E Caio Tessilene. Tô ficando famoso já, viu? Tô ficando famoso. Acho que eu me acostumo. Onde eu chego, rapaz, eu falo de você. Eu tenho um aluno em São José do Egito que é um baita cantor, viu? Depois vocês assistam aí a live dele aí na TV Pajeú, que o homem lá deu um espetáculo lá. De vez em quando eu comento. Ô, professor, obrigado. Não, eu só elogio quem presta, viu? Meu amigo, olha, se o cara não cantar bem, eu boto logo... Por exemplo, essa menina do Big Brother que ganhou, né? A Juliette, né? A paraibana.
Ela entrou lá, ela é maquiadora e ela é a melhor cantora do Big Brother. Todas as outras cantavam horrivelmente mal. Bicho, alguém compra um disco mesmo naquele povo, cara? Eu fiquei preocupado, né? Se alguém ouve mesmo aquilo, assim, porque, meu irmão, cara, eu sou tão crítico pro lado de música, eu acho que música é uma arte. Música é uma arte. Música, eu ouço os nossos cantores, eu gosto muito da música da nossa terra aqui, e eu fico pensando, cara, esses caras aqui são gênios da música e às vezes não vendem 10% dessa galera aí que nem cantar sabe, não sabe nem para onde vai. Mas vai ter, viu? Vai ter. Olha, Daniel já doou um porco ao churrasco, Daniel, olha aí, tá vendo? Eita, mas ele não disse qual era o churrasco de qual livro, não, né? Mas vamos lançar assim. Ei, professor. Oi. Eu fico me imaginando assim, às vezes, que eu fico assim tentando decifrar qual é o ritmo e qual a letra da música e não chego a lugar algum e não consigo decifrar, não. Nem o ritmo, nem entendo o ritmo, nem entendo a letra. Eu também. Também tô nessa vibe aí. Sei nem pra onde vai. Às vezes eu fico perguntando assim, essa frase significa o quê? Né? Eu estava ouvindo hoje uma música, né, no rádio, né? Tava vindo para casa e eu nunca tinha ouvido essa música toda. Meus filhos ouvem. Eu tenho 2 filhos pequenos e hoje em dia a internet chegando, a gente não tem nem como filtrar mais. A música é. E aí, qual vai ser? Agora você vai ter que escolher. Ou eu ou a cachaça, não sei mais o que, lá das quantas. E tem lá, você tem 2 opções. Quando ele disse 2 opções, eu digo, pelo amor de Deus, isso passou na censura? Você tem 2 opções? Porque o mínimo que se espera de um compositor é que ele saiba falar português, né? Que quando você bota para o plural, a opção vira opções. 2 opções não existe. E se começar a existir, meu irmão, vou te contar uma coisa para você, viu? O português está acabado mesmo. Viu? Eu concordo com você, Adevane. Mas no lançamento do nosso livro vai ter um show de Adevane, vai ter um churrasco aí patrocinado por Daniel, participação de Kátia Silena. Olha só que espetáculo. Vai ser top, viu? Gente, então essas 4 hipóteses afastam o efeito da confissão ficta. Então, o réu será confesso quando for revel, beleza? Beleza. Mas, se uma dessas 4 situações que estão aí no PowerPoint vierem a ocorrer, o réu, João, continua sendo revel, mas não vai sofrer com o efeito da confissão ficta. Essas 4 hipóteses, esses 4 incisos do artigo 345, não afastam a revelia, afastam a confissão ficta, que é o primeiro dos efeitos da revelia. Beleza? Tranquilo? Vamos dar uma pausazinha agora, de 3 minutos. Eu estou com sede e eu não trouxe minha água hoje para cá, para o meu quarto aqui das minhas aulas. Então, vou dar um intervalo de 3 minutos, só para tomar uma água, e aí a gente volta para falar sobre os outros 2 efeitos e suas possíveis hipóteses de minimização. Tudo bem? Até já já.
Ale, mas por aí. Sexto de outubro. Vamos lá retomar, então? Deixa eu ver aqui, gente, que agora o professor Reni pediu para eu fazer chamada, né? Então, me passou aqui uma frequência. Eu tenho que conferir quem está na aula. Avisar o pessoal, gente, tá vindo para as aulas. Eu não sei porquê, a turma está um tanto quanto relaxando, porque era uma das turmas que mais tinha presença, mesmo nas aulas remotas, mas ultimamente seu povo estava com dificuldade de conexão, não, eu acho que ela não conseguiu ainda. Será que foi o link ou não? Não sei, ainda tem gente que ainda está tendo bronca com o e-mail institucional. Eu acho que é o e-mail educacional que ela não tem. Institucional. Mas eu posso criar o link, gente. Quando tiver isso, eu crio o link e aí vocês entram na aula. Bom, na próxima vez, se acontecer, a gente avisa. Os presentes eu já anotei aqui. Vamos dar seguimento, então. Como é que funciona a minimização dos outros efeitos da revelia? Simples demais. O segundo efeito, que é o efeito da inocorrência ou da falta de intimação do revel, será minimizado quando ele, o réu revel, constituir advogado nos autos. Olha como é simples. Lembram que eu falei agora há pouco? Eu digo, ó, o autor promoveu a ação com o juiz citou o réu não respondeu, fechou o diálogo. Esse diálogo pode ser reaberto? Pode. Basta que, mesmo sendo revel, o réu nomeie advogado. Isso resolve seu problema. Mesmo fora do prazo de 15 dias? Basta nomear um advogado e as intimações passarão a ser feitas na pessoa do seu advogado. Então, eu não vou mais receber aquelas intimações pessoais, porque agora eu vou ser representado por advogado que eu constituí no processo. Se eu quero minimizar o segundo efeito da revelia, é muito simples. Basta que
o advogado do réu se habilite no processo. Simples. Ele não vai poder mais se defender. Isso é fato. A defesa ele não pode oferecer mais. Isso está precluso. Precluiu, não pode mais. Mas ele, advogado, vai poder praticar todos os outros atos que, eventualmente, venham a ser suscitados dentro do trâmite processual. Aquilo que for provocado a posteriori, ele vai poder participar tranquilamente. Até porque o réu, ele pode participar do processo em qualquer momento. Não é porque ele é réu que ele não pode mais participar do processo. Não, ele pode sim. Pode. Tranquilamente. Ele só vai ter que se conformar com uma coisa. Qual? Ao entrar no processo, ele vai precisar atuar nos autos da forma como ele encontrou. É como se, por exemplo, é como se alguém que está ausente na aula entrasse agora, acessasse o link agora. Professor, tem como o senhor repetir o que o senhor falou antes de eu entrar? Então, eu estou aqui há mais de 1 hora. 1h20, mais ou menos, falando sobre revelia. Não tem como, não. Você tem como pegar daqui para frente. O réu pode ingressar no processo em qualquer fase, certo? Mas ele vai atuar no estado em que o processo se encontra, recebendo-o no estado em que ele se encontra. Então, para minimizar o segundo efeito, é simples. Qual é a estratégia? Nomeia um advogado e as intimações não vão mais ser feitas no diário, Hélio. Tá vendo, ó? Se o réu for réu, a intimação não vai ser no diário se ele, réu, constituir um advogado, porque aí o seu advogado vai ter acesso às intimações. Tudo certo? Mas isso tudo, essa parte de minimização só acontece se não houver o julgamento da demanda, né? Se houver o julgamento antecipado do mérito, aí não tem mais negócio de arrumar advogado, não. Não. Se julgar, tem que... até precisa, mas para recorrer. Porque a sentença que o juiz proferiu, ela cabe recurso. Aí você vai arrumar um advogado para recorrer. Só nesse caso, mas para minimizar o efeito, não. Não, o efeito já vai estar, consolidado. Então, o efeito da confissão ficta pode ser afastado na ocorrência daquelas 4 situações do artigo 345, que nós falávamos agora há pouco. O efeito da não intimação do réu ocorrerá quando a minimização, do efeito da não intimação do réu ocorrerá quando, mesmo sendo réu, o réu nomear um defensor para atuar na defesa dos seus interesses. Isso elimina a incidência do segundo efeito. E o julgamento antecipado do mérito? Como é que ele pode ser minimizado? Simples. Basta o réu suplicar por outras provas. Dizer, olha, as provas que estão no processo são insuficientes para levar a um veredito, para levar a uma aprovação de uma sentença. Eu entendo que outras provas precisam ser produzidas. Vamos recapitular o que diz o artigo 355, inciso 2. Vou colar aqui no chat. Ó, o juiz antecipará o julgamento do mérito quando o réu for réu, ocorreu o efeito previsto no artigo 344. Se não houver confissão ficta, João, já morreu a antecipação do julgamento.
Se o efeito da confissão ficta não for evidenciado, não há que se falar em antecipação do julgamento. Tá? A primeira coisa que enseja julgamento antecipado do mérito é a existência da revelia, depois da confissão ficta. E depois, a não produção de outras provas. Se o juiz entender que as provas que estão no processo são suficientes para afirmar um convencimento capaz de levá-lo a proferir decisão imediatamente, antecipando o julgamento e eliminando os outros atos que eventualmente pudessem ainda ser conduzidos. Se houver pedido de produção de prova, não há que se falar em julgamento antecipado do mérito. E o que é que diz o artigo 349? Ao rével será lícita a produção de provas. Não é porque ele é rével que ele não tem o direito de dizer, olha, eu quero ouvir 2 testemunhas. Pode ouvir 2 testemunhas? Pode, se a audiência de instrução não ocorreu ainda. Agora, se tiver ocorrido já, aí ele pode dizer, eu quero ouvir 2 testemunhas? Não mais. Por quê? Porque o momento já se esgotou. Já transcorreu. Ao rével será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Então, se ele quiser ouvir testemunhas, produzir prova pericial, ele precisa entrar no processo em tempo. Em tempo de fazê-lo. E com isso, suscitando a produção dessas novas provas, ele faz com que seja inviável a aplicação do artigo 355, inciso 2. Não há que se falar em julgamento antecipado do mérito se o rével solicitar a produção de outras provas, além daquelas que já estão no processo. Existe uma expressão muito usada na prática forense, que é a expressão processo maduro. O que é um processo maduro? É um processo no qual as provas que estão inseridas nele são suficientes para caracterizar um convencimento passível da prolação de sentença. Então, se o processo estiver maduro, o juiz pode antecipar o julgamento do mérito. Mas, se for necessária a produção de outras provas que vão contextualizar, vão solidificar o entendimento do julgador, aí não há razão nenhuma para sequer pensar, tampouco discutir a possibilidade da antecipação do julgamento de mérito. Veja, nós aprendemos como se minimiza o efeito da confissão ficta, aquelas 4 hipóteses. Vamos recapitular. Litisconsórcio passivo unitário, quando um dos corréus contesta. Direito indisponível. Se a inicial veio desacompanhada de instrumento que a lei julga necessária à prova do ato. Ou quando os fatos apontados na inicial forem inverossímeis ou contrários à própria prova produzida no processo. Essas 4 situações eliminam o efeito da confissão ficta. O segundo efeito, o efeito do não recebimento de intimações, será amortizado quando o rével nomear defensor. Basta que o rével nomeie
um advogado e ele volta a ser intimado, não mais pessoalmente, mas na pessoa do seu advogado. E o terceiro efeito, o efeito do julgamento antecipado do mérito, poderá ser minimizado quando o réu solicitar a produção de outras provas, além daquelas que já compõem o processo. Professor, mesmo com a constituição do advogado nos autos, mas qualquer intimação que ele tenha recebido para trás continua válida, né? Válida normal. O Código de Processo Civil vai dizer no parágrafo único do artigo 346 da seguinte forma: ó, o réu poderá intervir no processo em qualquer fase. Então, para intervir, João, ele precisa nomear um patrono, porque ele não tem capacidade postulatória. Ele precisa de um advogado para intervir. Então, ele pode intervir quando? Em qualquer fase. Mas aí tem um destaque, ó, recebendo-o no estado em que ele se encontra. Recebendo o processo no estado em que o processo se encontra. Então, aquilo que já foi praticado anteriormente, não há que se questionar mais, a não ser que seja um caso de nulidade absoluta. Que aí o juiz não pode se valer da revelia para praticar atos que sejam absolutamente nulos. Aí não. Então, nós aprendemos como minimizar esses 3 efeitos. Isso é importante, porque o problema não é a revelia, o problema são os efeitos. Quando nós aprendemos a relativizar os impactos desses efeitos, isso facilita muito a vida do réu. Por quê? Porque o prejuízo dele diminui. Até porque ele não deixa de ser réu, mas ele vai ser um réu sem a incidência dos efeitos, o que é muito positivo. Tudo bem? Isso significa, o ingresso do réu em qualquer fase, significa que não há óbices, não há qualquer impedimento à entrada do réu no processo. Ele pode entrar a hora que ele quiser. No entanto, ele deve estar ciente de que ele não vai atuar num processo que vai ser modificado para trás. Não, para trás não. O que foi praticado vai ser mantido. A partir do seu ingresso é que ele pode fazer cobranças doravante. Tudo bem? Aí vocês devem ter ficado com uma perguntinha na cabeça de vocês aí. Se fosse eu, ficaria. Existe um jeito de eu deixar de ser réu? Existe um jeito de o réu deixar de ser réu? Nós já aprendemos como minimizar os efeitos. Mas será que existe uma fórmula para que o réu, ele não seja mais considerado réu? Existe uma. Existe uma hipótese. E essa hipótese, ela só vai se consagrar se o autor colaborar. Existe uma música dos Nonatos, né? Acho que é Metamorfose o nome da música, que diz: segunda chance, em certa idade é um momento raro, é mais ou menos assim que ele diz. E o autor estaria dando uma segunda chance ao réu. Quando? Veja, imaginemos, pois, o autor ofereceu a inicial, o juiz
determinou a citação do réu, o réu foi citado, marcou-se uma audiência de conciliação, essa audiência foi inexitosa, não restou firmado nenhum acordo. O réu sai da audiência já com um prazo de 15 dias para oferecer contestação e não oferece. Qual a consequência disso? Revelia. Imagine que o autor, Alessandra, teve a brilhante ideia, já que o réu é revel, eu vou alterar o pedido. Eu vou alterar a petição. Eu tinha pedido 10 mil, mas já que ele é revel, vou pedir 50 agora. Tudo começa da estaca zero. E aí o juiz vai ter que citar o réu novamente para oferecer defesa. Já que o autor teve essa brilhante ideia e concedeu ao réu uma segunda chance. Uma das questões que mais permeavam a época dessa discussão sobre pode, não pode, era o seguinte, mas o réu, com essa segunda chance, vai se defender só da parte modificada ou ele pode se defender de tudo? E a resposta está na Constituição. A defesa é ampla. O princípio que rege as relações defensivas é o princípio da ampla defesa. E com isso, o réu, ganhando essa segunda chance, em decorrência da alteração da inicial praticada pelo autor, o réu vai poder se defender de tudo, em respeito ao princípio da ampla defesa. Então, o prazo zera, né? O prazo zerou, né? Começa a partir do segundo caso. Volta para 15 dias. É como se fosse uma nova inicial. Vamos ver o que esse artigo, é o artigo 329. Eu vou colar aqui no chat. O autor poderá, até a citação, aqui não tem revelia porque ele nem foi citado ainda, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Inciso 2. Até o saneamento do processo, ou aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com o consentimento do réu. O réu, claro que vai consentir. Ele era revel. Agora tem, assegurado contraditório, mediante a possibilidade de manifestação do réu, no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Então, se o autor tiver a brilhante ideia de alterar a inicial depois de reconhecida a revelia, isso devolve ao réu o prazo defensivo, e se o réu oferecer defesa nessa segunda chance, ele elimina a revelia. Fulmina a existência da revelia. Show de bola, gente? Temos dúvidas sobre revelia? Na prova. Nós iremos acabar um pouco mais cedo hoje. Certo? Então, vamos acabar um pouco mais cedo, porque o nosso assunto hoje é só revelia. Próxima aula, eu vou falar com vocês sobre saneamento do processo. Estamos chegando na reta final, né, do nosso semestre. Então, próxima aula, saneamento do processo, e depois sentença e coisa julgada. Professor, aí no chat, o senhor botou aí o inciso 2, o réu for revel. Esse é o artigo 345, né, esse inciso? 355. 355. É. Certo. Foi às 20h13, né? É.
O artigo aí é o 355, né? Isso, 355. Ok. É o Obrigado. artigo que fala sobre a antecipação do julgamento de mérito. Uhum. Gente, então, eu me despeço de vocês na noite de hoje. Se fosse presencial, a gente ia... Certeza. Mas quinta-feira eu tô aí, viu, Edevane? Quinta-feira eu vou estar aí. Daniel também. Vamos marcar pra gente comer uma pizza. Todo mundo... Bora, vamos mesmo. Todo mundo mantendo isolamento. Já tá certo, já. Mantendo isolamento, a gente vai para um canto aí, come uma pizza, bate um papo. Depois do evento lá, vai ser um privilégio, viu? Traga o violão, viu? Certeza, certeza. Gente, então... Já tá combinado aí. Espero que vocês fiquem bem o resto da semana. Vou interromper aqui a gravação.